Dois. A paz do Senhor, boa noite, né, já para todos que estão me ouvindo nesse momento. É uma grata satisfação, pastor, mais uma vez estar presente aqui, participando do EBD em questão. Para mim, eu me sinto honrado, entre tantos nomes importantíssimos que o senhor tem trazido aqui para fazer esse trabalho, o senhor ter também estendido para mim, para outras pessoas que não têm a expressividade de grandes nomes que têm aparecido nesse canal, né? Teve o pastor Jeremias do Couto, entre outros, né? Que a gente fica feliz por estar junto desse grupo seleto. E eu fico feliz aqui também em ver conhecidos como o pastor Valdemir Pires, né? Ainda no estágio de diácono, como ele falou, né? Mas pastor Valdemir Pires, e eu fico muito grato. Eu acredito que a irmã Selimar, se não estiver aqui, talvez esteja chegando. Eu tive uma live com ela também, gostei muito do projeto que ela faz. Inclusive, daqui a uns dias, vamos fazer uma live voltada para esse projeto dela, ela expandir mais sobre esse projeto para todo o Brasil. Pois bem, o tema escolhido para nós falarmos, né? O pastor já fez a apresentação, sou servo do Senhor Jesus Cristo, moro aqui em Cuiabá, sirvo na Igreja do Senhor ali, no Templo 7, hoje com o atual pastor Silas Paulo de Souza. Tenho ministrado cursos em vários lugares do Brasil, do estado do Mato Grosso, sempre procurando levar a genuína palavra de Deus. Então, tenho me dedicado a isso há alguns anos, né? Não da forma como eu gostaria, com mais afinco, com mais esmero, com mais tempo, mas tenho feito na medida do possível, dentro da minha disponibilidade, me aplicado a esse trabalho, né? De ministrar a palavra de Deus. E o tema justificação pela fé da Epístola aos Gálatas é um tema que eu considero muito importante. Eu tenho visto que dá a entender, dado as circunstâncias que nós vivemos, o contexto que nós estamos vivendo, onde muitas vezes um falso evangelho tem adentrado em nosso meio, é como se houvesse uma necessidade de reconceituar conceitos, termos que muitas vezes são deixados de lado, né? Doutrinas fundamentais da fé cristã, que às vezes têm sido, de certa forma, negligenciada, né? Ou deixado de lado, deixado a desejar. Então, dentro disso, eu quero relembrar com os amados irmãos, eu sei que muitos já estudaram esse assunto, dominam esse assunto com muita propriedade, e eu quero falar sobre a justificação pela fé baseado na Epístola aos Gálatas. Mas dentro dessa temática também interessante que vamos abordar, eu quero destacar as perguntas que Paulo faz aos Gálatas, 5 perguntas e 4 fundamentação bíblica, para que ele desenvolva essa doutrina tão importante que é a justificação pela fé. Também, parte desse estudo faz parte parte integrante do livro que está em desenvolvimento e chamado Introdução à Epístola aos Gálatas, né? Um breve comentário. E esse livro, a intenção é levar não aos pastores, a grandes entendedores da palavra, mas ao público mais simples, ao público mais leigo, um conhecimento acerca dessa doutrina, para que eles possam se fundamentar nela a partir da leitura de Gálatas. Ok? Então, nós vamos tomar por base aqui, rapidamente, eu não sei se está conseguindo aparecer o slide aí, deixa eu ver aqui. O slide, eu acredito que está aparecendo, né? Beleza, eu vi o senhor agora ali, assumiu a sua imagem aqui, mas agora estou te vendo já. Pois bem, vamos lá então, deixa eu só me situar aqui. Eu coloquei aqui no slide, né, como sempre a gente usa, né, uma das fotos do apóstolo Paulo, geralmente ele está mais careca, né? Essa aqui ele não está tão careca, não. Essa que eu coloquei aqui, né? Ele está ainda no processo de ficar careca. Eu não vou falar sobre o apóstolo Paulo, esse é um capítulo à parte, um assunto à parte, uma pequena biografia dele. Só lembrando que a justificação pela fé faz parte dos 5 pilares, né? O que nós chamamos de 5 pilares da Reforma Protestante, né? Os 5 solas, né?
da Reforma Protestante, que é o sola fide, né? Sola Escritura, o solus Christus, o solo gratia, né? O solo Deo Gloria. E vamos focar aqui o sola fide, que é somente a fé, salvação pela fé. Algo que foi resgatado durante a chamada Reforma Protestante. Também não vamos discutir essa questão da reforma. Houve reforma ou não houve reforma? Isso é um assunto à parte dentro da história da igreja, né? E que é reconceituada de forma diferente. Mas o marco chamado Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, ele é muito importante para a expansão do evangelho, para a propagação do evangelho, ele é importantíssimo para a história da igreja cristã, para essa abertura que nós tivemos a partir dessa chamada Reforma Protestante. Então, somente a fé, é um dos assuntos de muita importância que devemos prestar atenção, principalmente dentro de um evangelho pragmático que estamos vivendo, um evangelho de resultados, né? Onde é colocado de lado a salvação pela fé e muitas vezes é trazido alguns méritos em questão para que a pessoa possa alcançar a salvação. Por isso é importante evidenciar isso, falar sobre isso. Martinho Lutero diz que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, a base para o que Paulo vai ensinar, o que Paulo ensina acerca da justificação pela fé, é a Escritura Sagrada, é o Antigo Testamento. O que nós chamamos de Antigo Testamento, é porque não existia o Novo Testamento ainda. Esse é o fundamento, chamado de Escrituras, onde ele embasa-se para transmitir o que é a justificação pela fé. O que para nós não é um conceito novo, para os ouvintes daquela época era algo totalmente novo. Era algo inaceitável até, porque entrava em conflito com o sistema religioso judaico já existente. Por isso que é difícil você reformar algo que já funciona dentro de um sistema, né? É impossível reformar a fé judaica, é preciso sair dela e alcançar e aceitar e crer em Cristo e a partir daí entrar em outro sistema de fé. Mas é impossível reformar a fé judaica. Então a gente vê a dificuldade de lidar com sistemas, não é de hoje. E aí entrava em choque o ensinamento de Paulo acerca dessa justificação pela fé. A base de Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 8, poderia se estender até o versículo 9 também, diz que assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão bem-aventuradas em ti. De sorte que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, uma síntese da epístola a Gálatas podemos ver da seguinte forma. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele trata de um argumento biográfico, uma defesa do apostolado e uma defesa do evangelho. Paulo tem a preocupação de fazer uma defesa da sua biografia, de quem ele é. Quem é Paulo? É aqui que ele apresenta o seu argumento. Eu faço um capítulo à parte nesse livro, tratando justamente sobre a biografia do apóstolo Paulo. Quem é ele? Quem é esse rabino? De onde ele veio? Qual a sua formação? Qual a sua origem? Eu procuro tratar isso, porque ele se vê na necessidade, dado os ataques que recebia, de apresentar suas credenciais. Ele foi necessário ele apresentar quem ele era, qual a sua função, o que ele fazia, de onde ele veio, qual a sua origem, para que as pessoas que o acusavam tivessem uma resposta, não só os acusadores, mas aqueles que a qual ouviam acusações acerca de Paulo, que são os crentes da Galácia, que possivelmente é a Galácia do Sul, uma região onde Paulo, em uma de suas viagens missionárias, levou o evangelho, pregou o evangelho, estabeleceu igreja, e Deus cooperou com ele, operou maravilhosamente nesse trabalho. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, você vê, na Epístola aos Gálatas, um argumento biográfico e uma defesa do evangelho, onde ele defende o seu apostolado e defende o seu evangelho. Ele fala a defesa de que ele é um apóstolo, chamado pelo Senhor, não foi por homem algum, não é devedor a homem nenhum. Quem o comissionou foi o próprio Deus, né? O próprio Jesus Cristo comissionou para o serviço de apostolado. Alguns assemelham o apostolado de Paulo
como o chamado de Jeremias, desde o ventre já escolhido para essa missão específica. Então, é muito interessante quando a gente começa a observar a vida do apóstolo Paulo, observar como ele viveu, como ele procedeu e como ele passou a levar o evangelho. Antes, crítico ferrenho do evangelho. Antes, uma pessoa que criticava o evangelho, perseguia os cristãos, bruto, de todas as formas de ser e de proceder. Um homem ignorante ao extremo. Um homem que não tinha, em nenhum momento de sua vida, piedade. Tudo fazendo em nome de Deus. E agora é um homem transformado. Então, ele procura apresentar uma biografia dele. O capítulo 3 e 4, onde nós vamos nos ater para fazermos a explanação da justificação pela fé, já aborda uma argumentação mais teológica. É uma explicação do Evangelho. Aqui ele explica o que é o Evangelho. O que é as boas novas de salvação. Aqui traz uma explicação. No capítulo 5 e 6, nós temos a aplicação do Evangelho. Então, nós temos defesa, nós temos a explicação e a aplicação. É justamente no capítulo 5, né, ele apresenta as obras da carne, e logo em seguida, no versículo 22, do capítulo 5, ele apresenta o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Onde ele vai falar de mansidão, de paz, temperança, etc. Pois bem, como viver, então, se eu não tenho um conjunto de regras para que eu possa observar, como, então, eu posso viver sem pecar? É isso que os Gálatas não entendiam. E ele vai mostrar que para eu viver sem pecado, eu tenho que viver pelo Espírito. Eu vou andar em Espírito. Andando em Espírito, eu não cumprirei a concupiscência da carne. O interessante é que o problema da Galácia era um problema voltado para a lei, principalmente a questão da circuncisão. Falsos mestres haviam ensinado aos crentes da Galácia que precisava circuncidar. Na ausência de Paulo, difamaram o Paulo, falaram mal dele, chamaram de mercenário, etc. Então, uma série de adjetivos negativos, pejorativos. Então, você observa que dentro desse contexto é que Paulo escreve essa epístola para poder dar uma resposta, dar uma explicação, para mostrar aos Gálatas o caminho mais excelente, o caminho do Evangelho, o que é o Evangelho, explicando o Evangelho, explicando que não é um conjunto de normas que vai fazer você santo, mas é vivendo pelo Espírito de Deus. É sendo guiado pelo Espírito que vem e opera a santificação. Ainda hoje você vai encontrar muita gente achando que santificação está em normas, está em conjunto de regras. Não é nisso, de maneira nenhuma. Pois bem, em essência, a Epístola aos Gálatas é a libertação do jugo da lei através de Jesus Cristo, ou qualquer jugo através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a essência da Epístola aos Gálatas. Então, o argumento teológico que nós vamos falar mais, que é justamente através dessa argumentação teológica, explicar o Evangelho, fazer uma boa explicação do Evangelho e mostrar os fundamentos que Paulo usa para falar da justificação pela fé. Termos que não são muito mais trabalhados hoje em dia, principalmente no meio pentecostal, não é dado muita ênfase a isso. Então, você, conforme está no seu slide aí, você vê que Paulo já havia afirmado que o evangelho que ele pregava não era dele, era o evangelho de Deus. Ele havia recebido do Senhor, não recebeu de homem algum, ele não era devedor a homem algum, ele não tinha compromisso com nenhum sistema humano, nenhuma pessoa, porque quem o comissionou foi o próprio Senhor. Então, nessa exposição que ele faz agora, que é interessante, ele usa aqui alguns argumentos que são introduzidos para dar essa resposta, e usa fundamentos bíblicos para isso. Veja bem, 6 argumentos principais. Primeiro, ele faz menção da experiência dos Gálatas, ele fala acerca das experiências. Não que ele está colocando a experiência em pé de igualdade com a Bíblia, mas ele busca a experiência que os Gálatas tiveram para que possam raciocinar, pensar, refletir acerca do evangelho que ele havia pregado. Ele tem por base o ensino das Escrituras. Ele não pega o ensinamento da sua cabeça. Eu estou sentindo, fui revelado, o Senhor me disse nessa madrugada. Não, ele não usa esses termos. Tudo que ele vai mostrar, ele fundamenta na palavra de Deus. O que ele fundamenta é nas Escrituras. Isso que é o importante, é graciosa essa epístola, não só essa, obviamente, Romanos e tantas outras mais, é que a sua fundamentação ela está totalmente na Escritura, sempre na Escritura. Nunca em suas ideias, seu pensamento e seu achismo. Seu fundamento, palavra de Deus. Ele fala também, outro argumento dentro da epístola de forma geral, ele fala da certeza do conserto.
Ele fala do propósito da lei. Qual o propósito da lei? Ele vai explicar também na carta aos Gálatas. E a posição daqueles que estão em Cristo. Qual é a posição daqueles que estão em Cristo? Herdeiro do Senhor, filho. E mostra também o argumento da insensatez em querer voltar para o legalismo. Então, ele parte para isso. O legalismo é algo pernicioso. O legalismo é algo que faz mal, é algo que prejudica. E por isso ele procura mostrar os perigos que existem em voltar para o chamado legalismo, querer praticar certos rituais da lei como meio de salvação. Nunca proibiu nenhum judeu circuncidar, mas circuncidar para a salvação não era permitido. Como meio de salvação, isso não era permitido. Ok? Então, veja bem, no capítulo 3, versículo 1 a 5, é onde é a base que nós estamos pegando para implementar os fundamentos da justificação pela fé, nós encontramos que a argumentação de Paulo especificamente, na experiência dos Gálatas. É aqui que ele apela para a experiência. Então, ele procura mostrar a experiência que os Gálatas tiveram com Jesus Cristo. Ele busca mostrar essa experiência que os Gálatas tiveram com Jesus Cristo através de quê? Da pregação da fé. Não foi pela obra da lei, mas pela pregação da fé. Se a experiência que eles tiveram com Cristo, o evangelho que eles receberam, o espírito que eles receberam, foi pela pregação da fé, por que querer voltar, então, à prática do legalismo? Por que querer voltar à prática da lei? Por que querer preocupar-se com a circuncisão como meio de salvação? Isso era inconcebível, uma vez que você não encontrará base bíblica para justificar a prática que eles estavam fazendo, uma vez que estavam em Cristo. Então, nenhum lugar, Paulo vai deixar em nenhum lugar, nenhum dos seus ensinos, tanto aqui quanto em outras epístolas, de fundamentar na Escritura. O fundamento de Paulo é a Escritura. Nós carecemos hoje de fundamentos ao ensinarmos que sejam realmente embasados na Bíblia. Não podemos ter outro fundamento, não podemos ter outros meios de fundamentar a palavra de Deus. Uma doutrina baseada em experiência pessoal também não vai subsistir. A experiência que Paulo está trazendo aqui dos Gálatas, a memória deles, é uma experiência que foi fundamentada na pregação do Evangelho, que foi manifestada com sinais, com prodígio, uma experiência da qual eles tiveram conhecimento de Cristo, uma experiência da qual eles receberam o Espírito Santo de Deus. Essa é a argumentação que ele usa acerca da experiência. Não é experiência pela experiência, mas a experiência passada pelo crivo da palavra. Então, ele está apelando para a experiência que estiverem em Cristo, segundo as Escrituras, segundo o ensinamento que tiveram. A doutrina da justificação pela fé, ela está firmada na Escritura, não é em experiência humana. E, embasado nesse argumento, ele faz 5 perguntas aos Gálatas. 5 perguntas cruciais. Lembrando que a Epístola aos Gálatas, possivelmente, ela foi escrita antes do concílio de Atos 15, porque não há menção desse concílio aqui na Epístola. Não há menção disso, mas é possível que ela tenha sido escrito antes do concílio de Atos 15, onde foram determinadas algumas normas para os seguidores de Cristo a partir dali, que não se embasava na lei de Moisés. Então, veja bem, a pergunta que Paulo faz aos Gálatas, quem vos fascinou? A NVI traduz, quem vos enfeitiçou? Ou quem vos seduziu? Eles dizem, ó insensatos Gálatas, vocês são insensatos, vocês são inconstantes, vocês possuem capacidade de discernir o certo do errado. Vocês possuem capacidade de discernir as heresias que os judaizantes estão colocando em vocês. Uma vez que eles querem colocar algo, acrescentar algo à fé para a salvação, mas vocês estão falhando em discernir a verdade. Então, Paulo chama os Gálatas de insensatos. Chama eles de desleixados. Por que vocês se deixaram ser seduzidos, serem enfeitiçados? Paulo sabia que eles tinham conhecimento, sabia que eles tinham condições daquilo que receberam através do ensino paulino de refutarem, de não aceitarem. O interessante é que Paulo não julga, não joga a culpa nos falsos mestres. Paulo traz para os Gálatas a responsabilidade por terem deixado o evangelho. Então, ele não coloca simplesmente culpa dos falsos mestres. Às vezes, nós temos o hábito sempre de querer culpar alguém. E, ao culparmos alguém, esquecemos de nos responsabilizarmos. Uma vez que eu aceito uma heresia,
eu sou responsável também em aceitá-la, porque eu tenho que ter uma base, um fundamento, e ou buscar esse fundamento na Escritura. Se não está segundo a Escritura, eu não posso aceitar. Pois bem, outro argumento que você vai encontrar mais à frente, que Paulo vai fazer, no argumento que é a pergunta que Paulo faz é: vocês receberam o Espírito pela lei ou pela fé? Antes um pouquinho de falarmos sobre a segunda pergunta que Paulo faz, eu quero trazer à memória o que o teólogo Hendrickson diz acerca dos falsos mestres. Ele diz que os falsos mestres implementaram uma fé que necessitava ser suplementada, ou seja, suprida. Tinha que ter um complemento pelo ritualismo mosaico. Ou seja, a fé que vocês têm, Gálatas. Vocês creem em Jesus? Cremos em Jesus. Só que não é suficiente. Essa fé que vocês possuem, ela precisa de um suplementozinho, de uma vitamina. Esse suplemento é guardar a lei mosaica, é passar pela circuncisão. Veja bem, a incoerência desse argumento judaizante. Uma vez que eu tenho uma fé em Cristo, que necessita ser suplementada, então Cristo é um Cristo suplantado. Cristo é um Cristo que não tem eficácia. A sua morte é sem eficácia. Ela é insuficiente para salvar. Uma vez que essa fé não tem o poder suficiente para salvar, uma vez que ela é inoperante 100% para salvar, e eu preciso adubá-la, eu preciso colocar suplementos nela, tem uma coisa errada com ela. Se um organismo precisa de suplemento, o organismo não está bem. Então, se a minha fé em Jesus não é suficiente para trazer a salvação, então essa fé ela é falsa, ela é falha. E o Cristo, que é o autor e consumador da fé, o Cristo que morreu por nós também é em vão. O sacrifício dele foi em vão. Porque basta, então não precisaria de Cristo morrer, bastava continuar na observância da lei. Cristo morreu em vão. Cristo não é suficiente. Então, a lógica desse ensinamento é mostrar a insuficiência de Cristo para a salvação. Essa é a lógica do ensinamento paulino e do que Hendrickson está querendo trazer numa reflexão, mostrando a falha em querer acrescentar alguma coisa à fé para ser salvo. Uma vez eu estava em um determinado lugar e após a gente ministrar e procurar ensinar durante os dias de ministrações, em um dos dias, né, o líder da igreja dá o seu ensino e pergunta para a igreja: o que vocês estão fazendo para merecerem a salvação? Absurdo isso, pasmem, mas é isso que acontece na maioria de nossas igrejas. Considera a salvação um mérito. A salvação não é mérito. Por melhor que eu seja, por melhor que você seja, o que eu mereço e o que você merece é o inferno, é o castigo. Somente por causa de Cristo é que temos a salvação, por causa do seu sacrifício. Parece uma coisa tão basilar, tão básica, que a gente tem que repetir isso constantemente, que esse conceito não foi absorvido totalmente pela maioria de líderes eclesiásticos que nós temos hoje. Inclusive, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 5, não me lembro o versículo exatamente, que ele gostaria de falar com eles como a pessoas maduras, que eles deveriam já ser mestres. Pelo tempo que haviam recebido o evangelho, deveriam ser mestres, mas não podiam, porque tinha que ensinar novamente os princípios da fé, tinha que alimentá-los com leite, para que eles fossem novamente se firmando, reevangelizados na fé. É a mesma coisa que acontece hoje. Nós que somos pioneiros do movimento pentecostal, estamos há 109 anos, 10 anos já caminhando do movimento pentecostal para o Brasil, nós deveríamos ser exemplo, nós deveríamos ser mestres naquilo que nós cremos e pregamos. No entanto, uma grande parte, uma grande ala, necessita se alimentar de leite, ser reevangelizado novamente. Tá? E os Gálatas cederam esse ensino sem discernir que o que estava em questão aqui não era a autoridade de Paulo, não era simplesmente a autoridade apostólica. O que estava em questão é o seguinte: Cristo é insuficiente. Eu preciso de acrescentar alguma coisa. Se eu preciso de acrescentar alguma coisa, então Cristo é insuficiente. Cristo foi suplantado. Cristo foi substituído. É isso que acontece com o legalismo. Ele procura suplantar a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. E a segunda pergunta é, apelando, claro, para a experiência dos Gálatas. Vocês, quando receberam o Espírito Santo, vocês receberam foi pela lei ou foi pela pregação da fé? Então, a maioria da igreja diz, claro que foi
pela fé, a grande parte da igreja gentílica talvez não conheciam muito a lei, mas os judeus ali conheciam. É óbvio que foi pela fé que nós recebemos. Então, por quê? Se vocês receberam pela fé, por que estão aceitando, então, voltar aos rudimentos da lei? Ele mostra nessa pergunta aqui a experiência do recebimento do batismo no Espírito Santo, ou a experiência do recebimento do Espírito Santo. Vamos deixar o termo batismo fora de questão aqui, porque podemos ter pessoas não pentecostais, sensacionistas, e seria uma problemática para ser resolvida. Vamos ver. Receber o Espírito Santo foi pela pregação da fé, vocês começaram uma nova vida em Cristo, pela pregação da fé, pela crença no Evangelho, ou vocês receberam isso pelas obras da lei? Oh, mas é claro que nós recebemos pela pregação da fé, do Evangelho. Então, Gálatas, por que vocês querem voltar? Porque o que valeu essa experiência? O interessante que a gente percebe nisso, pastor André, é que Paulo ele não quer só ensinar um evangelho que leva a um emocionalismo, que leva a um pensamento, a uma atitude de estou sentindo, Deus está bradando, amém. É maravilhoso o culto onde Deus se faz presente, claro que é, mas ele apela para o raciocínio, ele apela para o entendimento. A mente que Deus nos deu é para compreender, para entender, para discernir. E é essa argumentação que ele começa a conversar com os Gálatas. Por isso que é fenomenal essa epístola. Ele leva os Gálatas a pensarem, a raciocinarem, a analisarem aquilo que estão fazendo. E agora ele diz, olha, se vocês, então, iniciaram no Espírito, agora querem viver na carne, ou seja, uma vez que eu estou querendo voltar para a prática da lei, eu estou querendo viver segundo meus próprios esforços. É viver segundo a carne, viver segundo o meu próprio esforço. Então, o Espírito que convença, que revela Cristo, que revela o Cristo, que é algo sobrenatural, não vem de esforço humano. Não vem da obra de ninguém, isso é uma obra do Espírito Santo. É ele que convence. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aos Filipenses, Paulo diz que aquele que começou a boa obra tem que completar. Ou seja, eu iniciei no Espírito, eu tenho que viver pelo Espírito. O evangelho que é pregado é o evangelho do Espírito. O evangelho que é pregado é o evangelho sobrenatural. É o evangelho que tem poder, é o evangelho que transforma. Eu não posso buscar viver pela carne ou viver pelo meu próprio esforço, porque eu vou falhar. Meu esforço não é suficiente para alcançar a salvação. Meu esforço não é suficiente para eu viver no Espírito. Eu preciso ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. A quarta pergunta que ele faz é o seguinte, olha, então, tudo isso que vocês estão passando, se vocês estão sofrendo perseguição, prisões, morte, foi tudo em vão. Por que foi em vão? Porque vocês professavam ter uma fé em Cristo. Vocês eram perseguidos por causa dessa fé. E uma vez que você não precisa dessa fé em Cristo, que você pode guardar e pode praticar a circuncisão e outros rituais da lei para a sua salvação, então vocês foram perseguidos, vocês que foram perseguidos por causa dessa fé, sofreram em vão, sofreram à toa. Não precisariam ter sofrido. Todo esse vitupério, toda essa tribulação que vocês sofreram por causa de Cristo foi em vão. Porque se Cristo não é suficiente para a salvação, vocês estão padecendo em vão. Bastava observar a lei, que os judeus não perseguiriam vocês. Bastava seguir os preceitos da lei, que os judeus não iriam persegui-lo. Os judeus não iriam tramar contra vocês. Ao afirmarem que a fé na observância da lei firmar a fé na observância da lei, então ele está dizendo o seguinte, que todas essas experiências que vocês tiveram não servem para nada. Porque a sua fé tem que estar na observância da lei. Se está na observância da lei, então não serve para nada. Sofreram em vão. Seu sofrimento foi em vão. Sofreram à toa. Bastava continuar seguindo a lei. E o quinto argumento é interessante, que ele diz assim, quem dá o Espírito e faz milagre entre vós, ele faz pela lei ou pela fé? Milagres que ocorreram no meio de vocês, foi pela lei ou foi pela fé? Óbvio que os cristãos iriam responder, foi pela fé. Então, se foi pela fé, por que vocês querem voltar para a lei? Se é pela fé, por que vocês querem abraçar a lei? A Bíblia NVI traduz esse versículo interessante da seguinte forma, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra?
Os milagres, naquele que crê na atualidade dos milagres, são parte integrante da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Uma igreja precisa dos milagres. Faz parte, está dentro, o Espírito Santo está na igreja e, obviamente, os milagres ocorrem na igreja. Então, são 5 argumentos, 5 perguntas que Paulo faz aos Gálatas, para que eles possam pensar, para que possam refletir, para que eles possam analisar. Não é trabalhar só a emoção, não é pregar um evangelho que só emociona, um evangelho que só leva o povo à glória a Deus, aleluia, mas é levar o povo a uma introspecção, a uma reflexão da sua praxis cristã, da sua praxis evangélica, para viver, de fato, um pentecostalismo não na irracionalidade, mas um pentecostalismo a qual possui também uma racionalidade, possui uma compreensão daquilo que se faz. Quem acha que o Espírito, se mover do Espírito, torna as pessoas irracionais, desconhece o Espírito Santo. Desconhece aquilo que a Escritura ensina acerca dessas verdades. Pois bem, vou deixar no final algumas perguntas, tá? A questão elencada por Paulo aqui é que esses milagres que estavam acontecendo na igreja aconteciam pelo esforço humano, lembrando que uma vez que eu quero viver pela carne, eu estou querendo viver pelo esforço humano. O esforço humano está dizendo aí a prática da observância da lei para agradar a Deus. E Isaías já falou que nossa justiça não passa de trapo de imundícia, na justiça própria, né? Então, observa bem. O que Paulo quer deixar bem claro aqui, que não é por esforço humano que os milagres acontecem. Não é por determinação humana, mas é pela liberdade do Espírito Santo atuando na igreja. É pela fé. É por aquilo que você crê, segundo a Escritura. Então, Paulo, esse argumento, ele quer deixar isso bem claro. Mas agora, depois das perguntas, Paulo parte, então, para fundamentar seu ensino. Onde? Na Escritura. Eu vejo muita gente ensinando, vejo muitas pessoas procurando trazer doutrinas, até conceitos novos. Sempre ele usa uma forma de chancelar o que está ensinando como se fosse uma revelação de Deus, uma visão, como se algo que Deus o mostrasse em particular. Mas ele nunca busca fundamentar isso, tais pessoas não buscam fundamentar na palavra. Paulo poderia fundamentar qualquer coisa em sua experiência pessoal. Ele tinha credencial para isso. Paulo poderia fundamentar seus argumentos naquilo que ele recebeu de Deus, embora ele a use em alguns momentos, mas ele procura fundamentar o que recebeu de Deus segundo a Escritura. Porque jamais haverá contradição. Quem participou sobre a hermenêutica, lembra muito bem da live de hermenêutica, que eu mencionei que a Escritura interpreta a Escritura e que nenhuma revelação nova é dada que vá contrariar a Escritura. Qualquer revelação que seja, ela estará fundamentada na Escritura, em consonância com a Escritura, e não isolada, solta, contrariando a Escritura. E Paulo faz o mesmo nas suas explicações. Ele vai mostrar, fundamentando tudo na palavra. Ele não mostra, não usa outro argumento, ele usa a palavra. Ele usa a Escritura Sagrada. A autoridade espiritual não acontece, de fato, quando eu trago algo segundo minha revelação, segundo o que eu acho. Ela acontece, de fato, a exousia da autoridade espiritual, ela acontece quando eu fundamento aquilo que ensino na palavra de Deus. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo, onde o evangelho perde credibilidade, onde as instituições religiosas cada vez mostram a sua fragilidade organizacional, mostram a sua fragilidade e sede pelo poder, ou seja, mostra aquilo que existe no ser humano, que é realmente sempre degradando tudo que poderia ser bom. E nós vivemos um contexto de descrédito. E nós precisamos fundamentar aquilo que pregamos na palavra, para que possamos viver também por essa palavra que pregamos. Paulo vai usar 4 argumentos interessantes aqui, tirados da Escritura. Ele diz que Abraão creu. O fato de Abraão crer, já serviu para lhe imputar por justo. Foi imputado por justiça, ele creu. E creu Abraão em Deus. Creu naquilo que Deus falou. Ele, em base em Gênesis capítulo 15, versículo 6, é a base que ele usa. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Também, quando ele cita em Gálatas 3:10 ali, maldito quem não pratica todas as coisas da lei, ou seja, tropeçar em uma só ordenança
é ser culpado de todas. Tiago também usa o mesmo argumento, porque eu poderia muito bem observar os preceitos da lei, muito bem, pode observar, a lei é boa, é santa, mas eu vou observando os preceitos da lei e eu tropeço em um. Observei, se eu não estou enganado, acho que é 613 ou 613 preceitos, me foge a memória agora, acho que é 613, e mais um monte de tradição que foram colocados pelos fariseus, né? Muitas tradições foram acrescentadas, os fariseus observavam e tinha uma série de exigências que foram colocadas ao longo do tempo. Agora, veja bem, a partir do momento em que eu entendo que observar a lei não me traz salvação, que se eu tropeçar numa só, acabou, sou culpado de todas, como eu posso alcançar a justificação? Pela fé. Não tem como, é impossível, homem. Posso guardar 612, mas eu não conseguirei ser justo diante de Deus pela observância da lei, porque eu tropecei em um mandamento. Tropecei em uma ordenança. Então não serei justo. Então, se for olhar por justificação através de observância da lei, nenhum de nós alcançará a justificação. Será impossível acontecer tal coisa. Pois bem, quando Paulo fala em Gálatas 3:11, que o justo viveria pela fé, ele está citando Abacuque. O justo por sua fé viverá. Termo que ele vai usar também em Romanos 1:17. O justo viverá por sua fé, o justo viverá pela fé. Porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, no evangelho se revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito? Está escrito onde? Lá em Abacuque. O justo por sua fé viverá. Então, Paulo, ele quer mostrar, ele quer trazer uma hermenêutica, uma interpretação das passagens do Antigo Testamento, segundo a ótica do sacrifício de Cristo, segundo aquilo que Deus o revelou, Deus o mostrou embasado nas Escrituras. Nós temos que compreender que a revelação de Deus é progressiva e Paulo alcançou uma revelação, um entendimento mais claro da Escritura Sagrada concernente à salvação. Então, o salvo, ele sempre vai iniciar a sua vida cristã pela fé. E é pela fé que ele continuará a viver essa vida cristã. Então, Paulo não está trazendo nenhum conceito, digamos assim, que não esteja na Escritura. Poderia ser novo para os ouvintes, poderia ser novo para os judeus, poderia ser novo para os gentios, mas é um conceito que já estava implícito nas Escrituras Sagradas. Lá já estava colocado esse princípio. Paulo vai reinterpretar, fazer uma releitura, mostrando o entendimento dessas passagens e sua aplicabilidade a longo prazo, que vai se cumprir através de Jesus Cristo. Então, o justo viverá pela fé. Base bíblica, Abacuque. Base bíblica, Abraão. Então, você vai buscar sempre lá no Antigo Testamento o fundamento daquilo que você está crendo. Paulo parte desse princípio. A outro argumento que ele usa, interessante, é que a lei não tem procedência da fé. Mas quem observar por ela viverá. Mas não procede da fé. Imperfeito que somos, Paulo sabia que seria impossível que o homem pudesse, de alguma forma, guardar, observar a lei. Seria inconcebível a possibilidade de alguém conseguir guardar a lei. Somente Jesus Cristo. Porque nós tropeçamos. E não basta tropeçar em dezenas. Tropecei em um, sou culpado de todos. E o castigo é a morte. A condenação eterna. Então, não tem condições, de maneira nenhuma, de cumprir a lei. Não tem condições do homem conseguir. Mas aí que vem a questão da justificação pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo mérito, não é através da observância da lei, é pela fé em Jesus Cristo. Que a própria lei também está testificando de Jesus. Então, Paulo resgata nas páginas das Escrituras Sagradas esse ensinamento da justificação pela fé. Então, veja bem, Abraão foi acreditado como justo antes da lei. Portanto, a justificação pela fé antecede a lei. Alguém poderia argumentar, mas espera aí, Abraão, quando ele crê em Deus, e a Bíblia fala que assim creu e foi justificado, ele não tinha lei. A lei foi dada depois. Então, se a lei foi dada depois, a lei passa a vigorar acima de Abraão. E Paulo vai mostrar justamente o contrário. Paulo vai mostrar, não, vocês estão enganados. Estão enganados. A justificação antecede a lei.
Antes de haver a lei, já havia justificação pela fé, já havia intenção de justificar pela fé. É o que ele vai explicar nos capítulos posteriores, que a finalidade da lei. Qual foi a finalidade da lei, então? Ela tem uma finalidade. E a promessa foi feita a Abraão antes da lei. E a promessa continua valendo. Porque a promessa fala de um descendente. A promessa fala dos seus descendentes. A promessa fala daqueles que estavam ainda, que nem haviam nascido, que haveriam de nascer. Então, a promessa aponta para Cristo e os seus descendentes, aqui estão ligados em Cristo. Se aponta para Cristo, se aponta para o Senhor Jesus Cristo, e não para a linhagem humana terrena, para aqueles que pensam simplesmente, eu sou judeu, eu sou da descendência de Abraão, grandes coisas. Não tem nenhum mérito pessoal. Está debaixo da mesma condenação, tanto o judeu quanto o gentil. Paulo trabalha muito bem isso na carta aos Romanos. Estão todos debaixo da mesma condenação. Não há judeu, não há gentil, não há judeu, não há grego. Todos estão debaixo da mesma condenação. E aqueles que são de Cristo, estão em Cristo, também são descendentes de Abraão. Espera aí. A Bíblia está falando de um descendente. Especifica um, que não era Isaac, especificamente, mas Jesus. Está apontando para Jesus. E se eu estou em Cristo, sou descendente de Abraão. Se sou descendente de Abraão, eu sou da promessa também. Então, Deus pode suscitar filhos de Abraão de qualquer lugar. Então, todos que são da fé são filhos de Abraão. Judeus, vocês estão se achando muito importantes, que vocês são descendentes de Abraão? Vocês estão se achando muito melhores do que os outros? Vou te dizer uma coisa. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Todos que acreditam em Jesus também são filhos de Abraão. Então, você precisa estar claro, entender que você não pode ficar preso a esses argumentos, a essa lógica de ser descendente da carne de Abraão, sem ser o descendente espiritual. A circuncisão, ela estava procurando mover os gálatas para longe de Cristo. Então, esse ensino tirava os gálatas para afastar-se de Jesus Cristo. Por isso, Paulo precisou fundamentar isso bem claro, para que os gálatas pudessem entender de uma vez por todas. Então, observe bem. Quando Paulo considera Abraão, é interessante observar e que os legalistas estavam querendo apelar para Moisés, conforme Atos 15. Todos partem da Bíblia. A diferença que existe entre partir de Abraão e partir de Moisés, a questão da lei, é que são o contexto em que está inserido, o significado. Os legalistas queriam partir de Moisés para aplicar a lei. Já Paulo está partindo de Abraão, que ambos são conceituados dentro da cultura judaica, islâmica, está partindo de Abraão para que mostre a justificação pela fé. Então, são argumentos diferenciados, contextos diferentes. A lei teve sua importância? Teve. Paulo explica muito bem isso, mas não para salvar, de maneira nenhuma. A lei nunca pôde salvar ninguém. Então, você encontrar, por exemplo, lá no caso de Atos, né, que teve aquele concílio, que as pessoas ficavam ensinando os irmãos a serem circuncidados, tinha que ser circuncidado, conforme o costume ensinado por Moisés, senão não poderiam ser salvos. Atos capítulo 15, onde há o concílio posterior, né, que vai trabalhar essa questão e onde estabelece o que vai ser exigido dos crentes. Ali foi exigido. Você não vê mencionando nada da lei. Carne sacrificada, ídolo, prostituição, imoralidade, enfim, essas coisas foram proibidas. Mas não, você não vai encontrar eles dizendo assim, é obrigado a observar a lei. Não era obrigado, de maneira nenhuma. Não tinha nenhuma obrigação com isso, porque somos da fé. Ok? A fé não é nenhum novo conceito. Deus já havia pré-anunciado o evangelho. Abraão, quando justificou pela fé, conforme Gênesis 3:8, já como eu falei anteriormente. Em ti serão benditas as famílias da terra ou todos os povos. As nações seriam abençoadas através da descendência. A descendência é Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz, tendo a Escritura previsto, ele está dizendo o seguinte, o plano de Deus já era justificar a humanidade pela fé, tanto gentios quanto judeus. Então, Paulo diz, tendo a Escritura previsto, ou seja, tanto judeus, gentios seriam justificados pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, Paulo e Barnabé citaram em Antioquia a passagem profética de Isaías 49:6, conforme Atos 13:47, dizendo, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei,
Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Olha onde Paulo e Barnabé, ali na pregação no livro de Atos, eles vão levando, estendendo, e mostrando uma palavra de Isaías. Talvez os leitores do primeiro século, os leitores judeus, não conseguiam entender desta forma esse texto, mas Paulo dá uma ressignificância para esse texto, mostrando que eles seriam luz e que trariam de volta os seus e que seria anunciado aos gentios a salvação até os confins da terra. Então, o propósito de Deus sempre foi anunciar a salvação pela fé, sempre anunciar a palavra de Deus. Então, você vai encontrar ainda o versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Falando de Jesus Cristo. Olha só, continuando aqui em Atos 13, 46, 47. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a palavra de Deus a vocês. Vocês quem? Judeus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltaremos para os gentios. Se judeus tivesse salvo, precisaria de Paulo, Barnabé, procurar levar o evangelho aos judeus? De maneira nenhuma. Mas eles têm a lei, eles portam o oráculo divino, amém. Eles têm a lei, são portadores dos oráculos divinos, mas não estão salvos por causa da lei. Por isso, Paulo insistia na pregação aos judeus. Ele tentou ser um missionário aos judeus, até que entendeu ser comissionado por Deus para ser um apóstolo aos gentios, e não aos judeus. Pedro ficou sendo considerado o apóstolo aos judeus. Então, observe, judeu, gentil, todos precisam de Jesus Cristo para a salvação. É impossível ser salvo fora da fé em Jesus. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem salvação até os confins da terra. Jesus fala acerca da luz. Ele é a luz plena e verdadeira. Nós somos pequenos luzeiros, né? E nos tornamos luz no mundo também. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós temos que ser essa luz para levar o evangelho. E muitas vezes levar o evangelho não é só lá fora. Às vezes precisamos levar o evangelho dentro da nossa própria igreja. Muitos estão se afastando do evangelho, se afastando da justificação pela fé. Nós precisamos levar esse evangelho. Tá? Conforme Gálatas 3:10, quem está procurando se justificar na prática da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Todo aquele que não persiste em praticar todas as obras escritas no livro da lei é maldito. Ele é maldito, não tem condições. E já mostramos que homem nenhum pode praticar isso. Então, Paulo adverte aos legalistas, reforçando: olha, não adianta, se você quebrar o mandamento, você é réu de todas. Então, não tem como se justificar através de seus méritos. Preste bem atenção. Às vezes, é preciso, nas nossas igrejas, a gente falar abertamente, a gente não compreende. Se os Gálatas, que tinham a lei, se os judeus que tinham uma lei recebida de Deus, e você vai encontrar dizendo que a lei não tem poder para salvar. E Paulo vai ser enfático em mostrar a finalidade da lei. Vai mostrar que os judeus também precisam de Jesus. Mostra que os que estão querendo ser salvos pela lei estão debaixo de maldição. Porque não tem poder para salvar. Como seria, então, se eles estão debaixo de maldição, como seria aqueles que procuram se justificar através de seus méritos pessoais? Aqueles que procuram se justificar através de um monte de normas e ordenança para alcançar a salvação. Como se tais observâncias a essas normas os tornassem dignos de serem salvos. Se é chamado, está debaixo de maldição aquele que tropeça na lei, muito mais esses, que buscam justificar-se através de seus atos, através da sua obediência, da obediência a normas, a preceito, a princípios. É interessante, quando nós observamos a partir dessa temática, a gente percebe a fragilidade que é a pregar o outro evangelho. É por isso que Paulo diz que ainda que um anjo apareça, ainda que um anjo venha e vos anuncie outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, quem está anunciando o evangelho é anátema, é maldito. Tem que ser apartado do meio do povo. Tem que ser tirado do meio do povo.
E a gente vai percebendo, dia após dia, outro evangelho que entra no arraial. É um evangelho que não é esse evangelho que Paulo pregou, que Paulo ensinou, que os apóstolos viveram, que crentes morreram por ele. Então, entra evangelhos triunfalistas, ufanistas, evangelhos que pragmáticos, pseudo-espirituais. Precisamos estar atentos para esse evangelho genuíno, simples, e da nossa dependência em Jesus Cristo constantemente. Então, todo o sacrifício que se oferecia na época da lei, todo mundo sabe que ele era um temporário. Não tinha finalidade eterna. Eram transitórios, até que chegasse o que é perfeito, que é quem? Jesus. Jesus é uma única vez, oferece a si mesmo. Todo mundo conhece isso, somos todos professores aqui, somos todos obreiros e obreiras. Então, só tem um que poderia tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a salvação é a partir de Jesus. Mas se eu tenho salvação por outro caminho, ou se a salvação, se a fé em Cristo não é suficiente, eu estou simplesmente suplantando esse Jesus, conforme já mencionei anteriormente. Eu estou dizendo, esse Cristo é fraquinho, seu sacrifício não é perfeito. Mas a Bíblia mostra para mim que esse sacrifício de Jesus é perfeito. A Bíblia nos mostra que o sacrifício de Jesus foi pleno, uma única vez. Ele se ofereceu a si mesmo. E ele foi o sumo sacerdote, ele foi o oficiante e foi o cordeiro que tira o pecado do mundo ao mesmo tempo. Então, como diz a própria palavra, que quase todas as coisas são purificadas com sangue, não há remissão de pecado, não há perdão sem o sangue, Jesus derrama o seu sangue. O seu sangue foi derramado para que fôssemos purificados. Conforme diz o escritor aos Hebreus, que Cristo entrou em um santuário feito não por homens, não foi por homens que ele entrou. Não entrou naquele santuário que era uma representatividade do que está no céu. Ele entrou no Santo dos Santos. Apresentou-se diante de Deus em nosso favor. Não para se oferecer continuamente, mas uma única vez. Então, a semelhança do sumo sacerdote que entra no santuário todos os anos, Jesus Cristo entrou com o seu próprio sangue. Não foi nem sangue alheio. Não foi nem sangue de bodes, de ovelhas, de touros. Foi sangue, do próprio sangue dele. Uma única vez. E trouxe a salvação para todo aquele que crê, que aceita essa justificação pela fé. Então, Cristo nos redime da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele fez maldição por nós. Todos os seres humanos se encontram sob maldição por não ter condições de cumprir os padrões morais exigidos na lei. Cristo alcança esse padrão, vive esse padrão, se põe em nosso lugar, nos resgate, paga um resgate com preço de sangue. E os Gálatas estavam querendo voltar, estavam querendo deixar esse evangelho, deixar essa verdade ensinada por Paulo. Então, é bem importante entender que Cristo nos resgata do pecado, da escravidão do pecado, nos transporta para um lugar melhor. Pedro não diz que fomos resgatados com coisas corruptíveis, mas que fomos resgatados por meio do sangue de Jesus Cristo. Não foi com coisas perecíveis, por intermédio de coisas perecíveis que fomos resgatados, mas por coisas incorruptíveis, pelo sangue de Jesus Cristo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, 18 a 20. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus fala acerca desse Jesus, né? Havendo Deus antigamente falar de muitas formas, de muita maneira, a nós falou desses dias pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a importante mensagem, o importante ensino da justificação pela fé, ela precisa ser pregada. A partir do momento que eu deposito minha fé em Cristo, e que eu sei que eu sou incapaz, eu não vou aceitar vanglória pessoal. Eu não vou aceitar ser bajulado. Eu não irei aceitar que o meu orgulho seja afetado achando que eu, de fato, sou melhor, que eu, de fato, tenho êxito pelo meu esforço. Não. Eu sou por intermédio de Jesus Cristo, e não por minha própria vontade ou pelo meu próprio esforço, mas é por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo é que nós somos salvos, somos redimidos e fazemos alguma coisa por causa da graça
que nos capacita. 1 Pedro 1:21 ainda diz ainda: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Você vê que nenhum escritor da Bíblia, nenhum daqueles que escreveram o Novo Testamento, daqueles que transmitiram para nós, através das epístolas, os ensinamentos, você encontra ele mostrando salvação por mérito. Alguém poderia questionar, o caso de Tiago. Tiago não está pregando por mérito. Tiago está dirigindo a um novo grupo de pessoas, a um outro grupo de pessoas, um contexto diferente de Paulo. Paulo está mostrando a salvação pela fé. A uma pessoa a um grupo que estava abandonando essa salvação para voltar à prática do judaísmo. Tiago já está falando a um grupo de pessoas que disseram ter fé, que diziam ter alcançado a fé, mas queriam viver de qualquer maneira, sem compromisso com essa fé. O fato de eu ser salvo pela fé, ela não, de maneira nenhuma, me tira a responsabilidade de viver uma vida onde esta fé é explícita em meus atos, é explícita na minha maneira de viver, na minha forma de viver. Não o faço para ser salvo, mas porque sou salvo. Então, terei diferença na forma de viver. Ok? Vocês foram regenerados, Pedro continua falando, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vive e permanente. E Pedro continua, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra que Paulo estava anunciando. Essa palavra que Paulo estava transmitindo claramente aos Gálatas. Essa palavra que ele estava tentando mostrar aos Gálatas. Que Abraão, que embora justificado antes da lei, ele mostra bem claro que a lei não anula a promessa que Deus fez. Deus jurou por si mesmo. O próprio Deus fez juramento. Então não foi homem nenhum. E Deus não poderia jamais anular aquilo que ele havia falado, o testamento que ele havia dito. Nenhum homem pode anular um testamento depois que ele está ratificado, confirmado. Nem pode acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão. A Escritura não diz ao seu descendente, conforme eu falei, mas fala ao seu descendente, que é Jesus. E nós estamos em Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, a lei foi entregue, sim, 430 anos depois da promessa. E, da mesma maneira, ela não pode anular a promessa. Jamais será anulada. Não tem como. O escritor aos Hebreus também vai falar dos dois concertos, mostrando que o concerto só entra em vigor após a morte do seu testador. Jesus morreu, ressuscitou. E o concerto que ele veio firmar, o novo concerto que ele trouxe, entrou em vigor, que é o que chamamos de Novo Testamento, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, é importantíssimo. Eu não vou falar do propósito da lei, né? Mas vocês podem dar uma olhada aí no material que eu deixei para vocês, eu pedi pode liberar, onde aqui na outra parte a gente explana um pouquinho o propósito da lei, né? As maneiras como o objetivo da lei dada ao povo, né? Então você vai encontrar dentro do slide aí qual foi o propósito da lei, por que foi dado, qual a finalidade, as referências bíblicas da mesma forma. Muito interessante que a lei foi dada por intermédio de anjos e por meio de um mediador. A promessa feita a Abraão é tão superior que não teve mediador. O próprio Deus a deu. O próprio Deus a fez. Então não tem mediador. Ela é superior. Muito superior à lei. A promessa é baseada nas ações de Deus. Farei, abençoarei, engrandecerei. É o querer de Deus, é a vontade de Deus. Então, estude, pode ler depois aí, pode passar para os outros. Não tem problema, tá? Então, eu acho que é algo que pode ajudar cada um de vocês e aqueles que pegar uma coisa já meio sintetizada, ajuda muito. Então, o propósito principal da lei é nos conduzir a Jesus Cristo, ok? Eu termino por aqui, trazendo só uma reflexão aqui, né? Que a justificação pela fé conduz uma vida santa. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida entendendo que é pela fé, eu tenho que ser mais santo. Porque eu vou entender claramente que eu não tenho mérito nenhum. A minha salvação não tem nenhum mérito.
A minha santificação não é mérito pessoal. Nada é mérito meu. O meu justificador, o meu santificador, ele não quer que eu troque um conjunto de normas por outro conjunto de normas. Não tenho um conjunto de regras a seguir. Se eu, de fato, não roubo, não mato, não adultero, não procedo da forma inconveniente, eu não faço essas coisas. Eu não as deixo de fazer para ser salvo. Mas eu não as pratico porque sou salvo em Jesus Cristo. E a minha salvação em Jesus Cristo faz com que eu procure trilhar um caminho da obediência, um caminho pela fé, onde eu entendo que o viver cristão é diferente do viver do mundo. Então, Paulo responde aos legalistas claramente que a liberdade em Cristo não vai nos levar a pecar. A liberdade em Jesus não nos leva a pecar. Os gatos ficavam preocupados, mas se eu não tenho um conjunto de regulamentos que vai me frear de fazer coisa errada, basta olhar, o mundo está cheio de leis, cheio de normas. Brasil, por exemplo. Mas isso impede que as pessoas façam as coisas erradas? É proibido colocar fogo, é proibido fazer uma série de coisas, as pessoas colocam. É proibido, uma série de proibições, infração de trânsito e outras mais. As pessoas cometem. Não é a proibição, não é um conjunto de regras. É a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E olhe que Paulo poderia se gloriar em muita coisa, mas Paulo não se gloriou em nada. Para eu fechar, quando ele disse, quando acusavam ele de ser um pregador que não tinha palavra sublime, que não era um grande pregador, um grande ensinador, que era um falso apóstolo, que era um mercenário, ele escreve dizendo que ele poderia se gloriar em muitas coisas. Ele escreve aos Coríntios, ele fala que ele poderia se gloriar. Ele poderia falar sobre muitas coisas, mas ele não quer se gloriar em nada. Conta a história de um homem que foi ao terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis, coisas que não poderia nem transmitir para os outros. Mas para que esse homem não se gloriasse, não se vangloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Eu não vou questionar que esse espinho na carne, a Bíblia não diz, porque tudo que existe comentado em qualquer comentário bíblico é especulação. E esse espinho na carne o esbofeteava como mensageiro de Satanás. Mas ele vai dizer o seguinte: eu poderia me gloriar nas minhas visões. Poderia gloriar-me nas minhas revelações. Poderia gloriar-me em tantas coisas. Mas eu me glorio no meu sofrimento, nas minhas fraquezas. Porque nas minhas imperfeições, nas minhas fraquezas, é que Jesus Cristo opera, é que Jesus Cristo vive, é que Jesus Cristo trabalha. Amém? Deus abençoe todos vocês. Pastor André com o Senhor.